Bem, colegas, então hoje nós vamos falar sobre expressão diferencial. No último vídeo, a gente mostrou algumas análises de sanidade de dados, né? Então, a gente verificou a qualidade do dado, viu como é que estava a distribuição, e hoje o que a gente vai fazer é a análise de expressão diferencial propriamente dito. Então, só para mostrar para vocês que a gente vai analisar esse dado aqui, ele é um dado de microarray, que é um time course de células SHSY5Y, que são células derivadas de neuroblastoma, né, uma linhagem imortalizada. E essa célula serve de modelo para neurônio, também para cultura de neurônio, porque tem um protocolo de tratamento com ácido retinóico, onde essa célula se diferencia em neurônio. E exatamente um dataset advindo desse protocolo que a gente vai utilizar. Aqui, ó, a gente pode ver a descrição, sempre lembrando, né, reforçando. Sempre quando a gente vai utilizar um dado público, é importante a gente verificar do que se trata, por óbvio, né? E também é fundamental a gente ir lá ver o artigo, ver o que os autores, quais foram as conclusões que os autores chegaram, qual foi o tipo de análise que eles fizeram, para a gente poder entender melhor como é que esse dado foi organizado. Então aqui a gente tem diversas amostras, e essas células é mais de um tipo, na verdade é o mesmo tipo celular, mas advindo de mais de um banco diferente e com mais de um protocolo de tratamento diferente. Então a gente não vai utilizar todas, a gente vai utilizar só algumas dessas células, algum desses datasets, na verdade, para fazer a nossa análise. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é carregar o pacote AF. Esse microarray, ele é um microarray da tecnologia da Affymetrix, que é um fabricante clássico de chips de microarray, e esse pacote é um pacote desenvolvido por eles justamente para lidar e tratar com esses dados. Então o que a gente vai fazer? A gente tem lá os nossos pontos cell, né, que está lá dentro dos nossos files, né, dentro do file de onde a gente está trabalhando, que eu já passei para vocês. E a gente vai utilizar essa funçãozinha aqui, chamada readAF, que ela é uma função que ela vai lá olhar dentro do diretório onde ela está trabalhando e carregar os pontos cell que tiverem disponíveis lá dentro. Tá? Como a gente está utilizando esses pontos cell dentro do nosso working directory, aí a gente só coloca readAF, abre e fecha parênteses. Se ele tiver em outro diretório, a gente simplesmente dentro do parênteses coloca o diretório, o endereço do diretório onde esses dados vão estar. Então tá aqui, a gente já tem o nosso dado aqui, né? Já foi coletado. E agora o que a gente vai fazer é normalizar esse dado. Lembrando, colegas, muitas vezes a gente pode baixar, por exemplo, quando a gente pega um dado do GEO, a gente pode baixar esse dado já normalizado. Entretanto, quando a gente pega só uma parte desses dados, por exemplo, a gente não pegou todas as 86 amostras, a gente pegou um número menor de amostras. Então é conveniente sempre a gente renormalizar esses dados simplesmente com as amostras que a gente vai utilizar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, normalização do tipo RMA. Aí é muito simples, a gente coloca RMA, abre, fecha parênteses e passa o arquivo aonde estão os dados que a gente vai normalizar. Aí ele está... Isso pode demorar um tempinho, né? Então ele faz correção de background, normaliza, calcula a expressão. Estou pronto. Então tá aqui. Agora a gente tem uma matriz de expressão aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai extrair esses dados e transformar eles agora realmente em uma matriz. Então vamos dar uma olhadinha, tá aqui, ó. Então essa é uma matriz que tem 18 colunas, são as 18 amostras que nós estamos avaliando, e aqui nas linhas a gente tem as 54.675 sondas. Tá aqui esse dado, a gente pode verificar isso olhando aqui a dimensão da nossa matriz. Tá ali, ó, 54.475 por 18, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora é simplesmente melhorar um pouquinho, porque o dado que interessa para nós é o código do GSM, né? Mas ele traz o código do GSM.cell.gz, que é o nome inteiro do arquivo. Então o que a gente vai fazer é simplesmente fazer um substring aqui no callnames de SHXP
e pegar só os valores de 1 até 9, que é justamente esses primeiros 9 caracteres aqui, que são que é onde tem o que nos interessa. Simplesmente para organizar um pouquinho mais o dado. Então agora, se a gente for ver lá, deixa eu botar de novo aqui. Pronto. Então, se a gente for ver lá agora, ele está com o call names mais organizado, tá bom? Bem, agora o que a gente precisa? A gente precisa organizar quem é quem aqui, né? Então, vejam bem, a gente tem aqui só um código, mas eu preciso saber quem é cada grupo. E é isso que a gente vai construir agora. Então, eu sei que eu tenho primeiro o tempo 0, depois o tempo 0,25, depois 1 dia, depois 2 dias, 3 dias e 5 dias. Isso se repete 3 vezes, porque meu n é igual a 3. Como eu sei essa informação? Essa informação eu sei quando eu vou lá coletar esses dados. Então, para cada um dos GSM, eu tenho a descrição de que grupo ele é. E eu preciso saber disso para conseguir, para fazer análise de expressão diferencial, falar qual grupo contra qual grupo vai ser avaliado. Tá? Então, a gente cria aqui os types. E agora a gente vai pegar os identificadores, né? Porque a gente tem uma matriz de expressão da Affymetrix. Então, eu preciso saber, para cada uma dessas sondas, para qual gene essa sonda corresponde. E o que a gente vai fazer é isso utilizando esse outro pacote aqui, que é o HGU, Human Genome 133 plus 2.db. Então, esse pacote aqui é um pacote também da Affymetrix, que traz os identificadores para essa sonda, que é a sonda HGU 133 plus 2, que é a sonda que a gente está utilizando para essa plataforma aqui, que é a GPL 570. Está aqui, ó, qual que é a sonda? Human Genome U133 plus 2. Então, esse é o pacote que a gente vai utilizar para pegar esses dados. Então, agora a gente vai pegar a informação do N3 e a gente vai extrair essa informação do N3. Agora a gente vai pegar a informação do Gene Symbol e extrair essa informação do Gene Symbol. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a análise de expressão diferencial propriamente dita. Essa análise ela é feita com o pacote Lima. A gente usa o pacote Lima, né? Há outros pacotes também para fazer isso, mas o Lima, na minha opinião, é o melhor deles, que é Linear Model for Microarray Analysis. Esse pacote ele também tem funcionalidades para se fazer expressão diferencial de RNA-seq, no caso aqui, mas ele foi criado para microarray, a gente está utilizando ele para microarray. Então a gente carrega a biblioteca. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse TPS e transformar eles em fator, e aí a gente vai construir a nossa matriz de design. Então essa matriz de design é basicamente uma matriz de 1 e 0, onde a gente tem aqui quais são os grupos, e dentro das nossas 18 amostras, a gente diz para qual grupo cada uma das amostras pertence. Então, o primeiro dado, primeira coluninha, essa coluninha aqui, ó, GSM 231644, cadê? Ela é o tempo 0. A segunda coluna é o tempo 0,25. A terceira coluna, o terceiro dataset, no caso, é do tempo 1 dia, 2 dias, 3 dias e 5 dias. Aí depois o sétimo volta lá para tempo 0 e assim por diante. Tá? Então essa matriz de modelo aqui, ela é importante para a gente conseguir fazer depois o nosso design para a expressão diferencial. E agora a gente roda a expressão propriamente dita. Né? Então primeiro a gente vai usar essa função lmfit para plotar um modelo linear. Então a gente vai plotar um modelo linear na nossa matriz de expressão, que é SHXP, baseado no design, ou seja, qual grupo é o quê. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse objeto fit aqui e alimentar com as informações que a gente coletou aqui em cima. Né? Então a gente vai, dentro da informação de genes, a gente vai criar um slot aqui relativo ao N3 e vai carregar com o N3 que a gente pegou lá do pacote HGU 133 plus 2. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o símbolo para carregar a informação de símbolo. Agora, colegas, isso aqui é uma parte fundamental da nossa análise. Aqui a gente vai carregar os contrastes. O
O que são os contrastes? Os contrastes, eles dizem exatamente como que nós vamos fazer a nossa expressão diferencial. O que significa expressão diferencial, colegas? A gente vai ver como é que está a expressão de um grupo em relação à expressão de outro grupo. Então, no caso aqui, como eu disse para vocês, a gente tem um time course de um experimento de diferenciação. Então, essa célula aqui, a SHSY5Y, ela foi tratada com ácido retinóico durante 5 dias. Então, foi tratado no tempo zero. Então, o tempo zero é como se fosse o controle, né? E aí depois, num tempo de 6 horas, que aqui está identificado como 0,25 dias, esse experimento foi parado e se viu como é que estava a expressão daquele gene. Depois, no tempo 1 dia, se fez a mesma coisa, 2 dias, 3 dias e 5 dias. Ou seja, se acompanhou progressivamente como é que estava alterando a expressão gênica, desse experimento, né, ao longo do tempo. Tá certo? E aí a gente tem que, aqui nos contrastes, o que a gente define é, afinal de contas, quem contra quem a gente vai avaliar. No nosso caso, a gente está fazendo um tipo de análise em relação à referência. Então, a gente está utilizando o tempo zero como referência, que é como se fosse o nosso controle, né? E vendo a expressão diferencial de cada um dos tempos em relação ao tempo zero. Então, o nosso contraste vai ser o tempo 0,25 contra o tempo zero, o tempo 1 contra o tempo zero, o tempo 2 contra o tempo zero, o tempo 3 contra o tempo zero, o tempo 5 contra o tempo zero. E a gente vai fazer isso utilizando o design, que é a nossa matriz de design lá atrás. Tá? Eu preciso fazer desse jeito? Não. Eu posso, inclusive devo fazer de outras formas. Eu posso fazer, por exemplo, um ΔT. Né? Eu posso fazer o tempo 25 contra o tempo zero, depois o tempo 1 contra o tempo 25, o tempo 2 contra o tempo 1 e assim por diante. Aqui a gente está fazendo todos contra a referência. Mas quando a gente vai analisar os dados, né, para a nossa pesquisa propriamente dito, é conveniente a gente avaliar todo tipo de design possível, todo tipo de design que faça sentido. Né? Então aqui a gente está fazendo só um deles, que é só para mostrar para vocês como é que a gente faz a expressão diferencial. Então, beleza. Então, vamos construir aqui o nosso contraste. E agora, o que a gente vai fazer é a nossa correção. Então, a gente vai fazer essa análise bayesiana. Agora, a gente vai fazer o nosso teste de decisão. E agora, a gente vai extrair o nosso resultado. A gente vai construir aqui o nosso data frame de resultado, que eu vou chamar de SH'. SH por quê? Porque é uma célula do tipo SH que a gente está vendo. E a gente aplicou o protocolo do Lima. Então, eu vou construir esse data frame, onde eu tenho aqui o N3, que eu vou tirar lá do objeto CTFit N3. Eu vou ter o symbol, gene symbol, que eu vou tirar lá do CTFit symbol. Eu vou ter a informação do log fold change, que eu vou tirar do coeficiente lá. Eu vou ter o p-valor. Eu vou ter quem são os genes diferencialmente expressos. E eu vou colocar string factor equal false. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa matriz de expressão. Está aqui, ó. SH'. Essa é a matriz de expressão que a gente tem. Então, o N3, o symbol, o log fold change dos diferentes tempos, o p-valor dos diferentes tempos, e aqui se o gene foi considerado diferencialmente expresso ou não em cada um dos diferentes tempos. Quando ele é menos 1, significa que nesse tempo ele foi considerado downregulated em relação à referência. Se ele tiver mais 1, significa que ele foi considerado upregulated em relação à diferença. E se ele tiver 0, significa que ele não foi considerado diferencialmente expresso. Vamos dar uma olhada nesse segundo gene aqui da nosso data frame. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o N3 do gene, o símbolo do gene é RFC2. Então aqui, ó, a expressão aqui foi, ele diminuiu um pouquinho em relação à referência, né? Menos 0,15, depois menos 0,33, menos 0,6, menos 0,1, menos 0,09, aliás, menos 0,1, menos 1,85.
E aqui é o p-valor, ó, 0.49, 0.1, 007. Então, ele só caiu como diferencialmente expresso, eu acho que foi nesse ponto aqui. Tá? Que o p-valor foi na casa de 10 a menos 7. Então, tá lá. Tá? Então, é assim que a gente interpreta a nossa matriz de expressão. Tá? E agora o que a gente vai fazer aqui, colegas, é simplesmente organizar, selecionar esses genes de modo que a gente obtenha, dentro da nossa matriz de expressão, somente aqueles genes que foram considerados diferencialmente expressos. E aí, por fim, a gente salva esse dado aqui como referência, né? Porque essa expressão diferencial que a gente fez foi sempre em relação à referência, .rdata. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, então. Ó, a gente salvou o nosso D', que a gente pegou esse SH' e separou ali contra aqueles dados que foram diferentes de 0, né? Ou seja, que foram diferencialmente expressos, tanto 1 quanto menos 1. E a gente mantém o nosso SH' inteiro, mas esse aqui que é só os genes que foram diferencialmente expressos, que é o DE'. Então, ao todo, foram 3.362 genes considerados diferencialmente expressos em algum dos tempos. Tá certo, colegas? Então, era isso. Obrigado e até a próxima.